Ela deixou o celular dela, esqueceu. Eu esqueço o meu todos os dias. Para não esquecer hoje, eu pedi para tirar foto, né? Olá, pessoal, tudo jóia? A gente começou a apresentação. O Flávio, por sinal, vou chamar de Flávio e Eliana, porque a gente tem uma certa intimidade, que é o nome dos meus dois irmãos, Flávio e Eliana. Inclusive, eu coloquei uma foto aqui, criança, eu, Flávio e Eliana, porque eu vi, como assim? Tem Flávio e Eliana ao meu lado no evento, então vou colocar assim. O comentário foi, como assim um pesquisador renomado repetiu 3 vezes o último ano do ensino médio? Na verdade, foi do ensino fundamental, mas eu repeti 3 vezes. Talvez, Roberto, se eu estivesse recebendo alguma ajuda, eu não repetisse. Talvez eu não fosse chamado de burro, talvez eu não fosse chamado de que menino retardado esse, não consegue concluir o ensino fundamental. Talvez eu não passasse aquela situação de ah, não tem futuro algum. Por quê? Quem acorda 3 horas da manhã para trabalhar quanto criança e volta para casa às 4, 5 horas da tarde e vai para a escola à noite, eu imagino que vai ter algum tipo de aprendizagem que a gente espera. Esquece, pessoal, esquece tudo isso. Então, 3 anos de oitava série, pessoal. Então, por isso eu ia ter que falar um pouquinho aqui sobre isso. Vou falar carreira profissional e escolhas, porque aí eu consigo conectar bem um pouco dessa história. Porque assim, tem sido muito falado assim, sobre minha vida, sobre minha história, sobre minha trajetória na televisão. Depois dessa visibilidade como, olha, o cientista trabalha, coordena projetos de pesquisa para desenvolver vacinas Covid, dengue, chikungunya e tal, e as coisas ficaram um pouco soltas. Como assim? Um menino pobre e o cientista que está em Oxford, que estudou na USP. Eu acho que essa é a grande questão que eu queria falar com vocês aqui. Sobre carreira profissional, que para mim não é carreira profissional, é carreira de vida, né? Quando a gente se dedica, a Eliana estava falando aqui sobre profissão, sobre trabalho. Isso não é um trabalho, isso é uma vida, né? A gente tem muito mais vínculo com o nosso trabalho, com a nossa profissão, do que com o resto. A gente tem mais vínculo com essa questão profissional do que a gente tem com a nossa própria família. Sabe? A gente tem muito mais tempo dedicado a isso do que a gente tem dedicação à família. A gente se aposenta, eu ainda não me aposentei, mas se não fosse, eu brinco que se não fosse o tema, eu já estaria aposentado, que eu tenho 41 anos e tenho uns 35 de trabalho, viu? 35, 36, desde 5, 6 anos. Brincadeiras à parte, muito tempo de trabalho, mas as pessoas se aposentam e estão ali conectadas. É um vício tão grande que não é uma carreira profissional apenas, é uma carreira de vida. E hoje eu vou falar um pouco disso, dessa questão de escolhas e trazer também um momento especial para a gente, para a nossa área de pesquisa, que é vacinas, que é desenvolvimento de pesquisa, porque o Nobel de Medicina deste ano foi para um cientista que trabalhou no desenvolvimento de vacinas. A gente precisa chamar atenção um pouco para isso. Olha só, inclusive eu vou até brincar um pouquinho também quando a gente fala sobre essa questão de investimento, porque a gente precisa ter um cuidado muito grande quando se fala sobre isso. Quando a gente imagina, pessoal, a vida de alguém, assim, carreira científica, o que primeiro via assim na cabeça era isso. Só me vendo na televisão, falando sobre vacinas, falando sobre o caminho para desenvolver vacinas, sabe, nas revistas, Cabral, o cientista. Aí começou, né? O menino pobre que virou mestre das vacinas. Olha só, pelo meu sotaque suíço, né? Dá para ver, né? Eu sou lá nordestino. E aí aquela coisa de, olha só, virei comendador da Bahia. Fui lá receber o título de a maior honraria do estado da Bahia. Comenda 2 de julho. Falei, opa,
Tem coisa boa acontecendo aqui, sabe? E a gente na luta. Só que tem isso aqui, ó, essa história aqui, que a gente precisa tratar e saber como tratar. Tratar e saber como tratar. Por que eu estou falando isso? Porque quantas pessoas falaram para mim, olha, tá vendo aí? Trabalhou desde a infância e chegou onde chegou. Isso é um exemplo perfeito para as pessoas falarem de meritocracia. Eu educadamente respondo falando um cacete. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu parei de trabalhar e fui estudar. Pelo contrário. Olha, tá vendo aí? É o exemplo do mérito. É um cacete ao quadrado. Como a gente fala, olha, como assim é o mérito? Quer dizer, todos os meus colegas ficam, entre aspas, estão lá na labuta, a grande maioria não sabe, não tem nem noção, muitas vezes não tem nem noção do que está fazendo, só tem que trabalhar e conseguir algo para comer. E os meus atuais colegas, estudando em Oxford, lembra você falando, tem pessoas que os pais só deixam trabalhar, depois faz graduação, mestrado, doutorado. Eu convivo muita gente assim, viu? Sentado ali em Oxford, na Inglaterra, e a gente perguntando sobre o trabalho. Não, meu pai ainda não permitiu eu atuar na profissão. Eu falei, mas você está fazendo PhD em Oxford? Como assim você não atua na área de direito, por sinal? Não, meu pai só vai permitir só depois que eu concluir e defender minha tese. Eu fico pensando, como é que eu, menino, lá no sertão da Bahia, iria pensar em concorrer com uma coisa desse tipo? Praticamente quase impossível. Eu falo, mas você conseguiu. Nem todo mundo está preparado para tomar tanta chibatada e se manter caminhando, viu? O meu caso é atípico, o meu caso é exceção, e o mundo não vive de exceção, o mundo vive de regras. Nós perdemos muitas figuras geniais, muito melhores do que eu, porque não estão preparados para apanhar tanto quanto eu apanhei, e muitos apanham e continuam. E por isso que eu falo, precisamos ter cuidado quando a gente falar sobre isso aqui, essa mudança do menino aqui, ó. Aqui, eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu lembro essa foto, uma das minhas primeiras memórias. A gente na roça trabalhando aqui na... que era a casa velha lá do pai velho, né? O meu avô, o pai do meu pai. Paiinho ali atrás, irmãs, irmãos, primos, o Jolie ali, que era o meu melhor amigo, talvez o único. Quando você está trabalhando, filho, a minha amizade não dá tempo para você ter amizade, não, viu, pessoal? Isso é sério. Seus amigos de infância. Como assim, amigo de infância? Eu trabalhava durante o dia, à tarde era obrigado a ir para a escola, mas não ia quando era período para. Quando chovia, quando se chove, ninguém vai precisar ir para a escola. É a possibilidade de ter alguma coisa rendendo, você vai plantar, colher e tal. E final de semana ia para as feiras públicas. Sábado ia para uma cidade e domingo para outra. Vender geladinho, vender uma manga, vender uma coisa que conseguia. Então, meu amigo mesmo era o Jolie. Esse era meu parceiro. E aqui essa foto aqui é legal. Minha irmã, o fotógrafo não era muito bom, mas a minha irmã Eliana está aqui, tá? Talvez ele tivesse feito curso profissional na época, e aqui Eliana, Flávio, eu aqui no meio, lá no quintal, cozinhando e tal, fazendo a comida. E esse pulo para aqui, na Universidade de Oxford, Inglaterra, eu ali, ó, todo bonitão. Aqui tal, já em Portugal, recebendo, envolvido com prêmios, de ganhar milhões de euros, bolsa de pesquisa. Sabe? Assim, aí vê essa coisa ser tema do Globo Repórter, sobre minha vida e tal. E várias outras coisas. Esse salto, basicamente, foi o seguinte, uma coisa chamada educação. Falou sobre aqui o que a gente pode fazer. Foi simples. Educação. Só isso, entre aspas. Até os 19 anos, eu estava na 8ª série ainda, tentando sair da 8ª série. Não tinha conseguido ainda, não tinha conseguido concluir o último ano. Fui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acho que aos 20 anos, 2001 foi quando eu realmente falei, eu vou estudar, tenho que estudar.
E aí, só que eu já tinha um comérciozinho, pessoal, e eu falei, eu vou vender esse comércio e tal. Tinha que trabalhar, na feira pública, vou estudar. Outra coisa, é, qual a minha influência? Foi só observando o pessoal. Eu já não queria mais ser peão, como eu falava. Falei, mas tem que mudar de vida. E aí eu via pessoas que nem vocês aqui. Falei, opa, eu quero ser assim. Eu nem sabia o que era que eu queria ser. O pessoal pergunta, você queria ser um grande cientista? Com essa besta. Eu nem sabia o que era isso, você ser bom, grande cientista. Eu só quero ser gente. E esse foi o outro ponto que eu botei ali no título, escolhas. Tem algumas coisas que eu não fazia nem lascando. Porque eu queria ser gente, entre aspas. Era uma expressão que a gente usa mesmo. Ser gente grande, ser gente. Eu não quero ser mulambo mais. Falou sobre sonhos. Qual o seu sonho? O meu sonho era só, sei lá, não ter mais os dentes cariados. Eu queria ter um sorriso e tal. A pessoa falava que era, pô, você precisa sorrir mais. Eu ficava pensando, se você tivesse os dentes que eu tenho, você ia falar em sorriso um cacete. Eu queria sorrir, eu queria era isso, eu queria ter sorrir, eu queria, sabe, pensar, mas tinha uma coisa que era básica, cara. Eu só botava na minha cabeça, eu queria ser gente grande, eu não vou ser mulambo mais não, essa porra. Desculpa, meu Deus, estou numa casa sagrada, mas não vou, meu pai. Sabe por quê? Porque eu não lembro da minha história que não esteja trabalhando. Quantos anos você começou? Eu falei de todos os anos que eu tenho, que eu lembro da minha vida. Indo para a roça, acordando 3 horas da manhã, 4. Todos os anos que eu lembro como gente, eu estou trabalhando. Só que eu preciso parar com isso. E aí é onde entra aquele corte. Observando, eu tinha uma moto irresponsavelmente, 17 anos, 16. A moto vendi, tudo, vou estudar. Era mais velho. E aí também foi isso, pessoal. Foi algo meteórico. Você sai para estudar, você sai com tanta vontade para vencer na vida. Falei, eu vou vencer naturalmente, na tora. Algumas escolhas foram. Uma coisa que eu não me envolvia nem lascando, drogas. Era para a galera que... mas era porque isso era ruim. Eu acho que droga deve ser bom. Se o pessoal usa, deve ser bom. Só que eu não sabia a perspectiva. Então eu falei, eu não uso droga, eu colocava minhas próprias regras. Droga, nem a pau. Me envolvi com esse padrão de algo que tinha os desvios de algo que eu poderia ser grande, eu tirava de lado. Para mim era bem, bem clássico. Só que esse tirar as coisas, dificuldades e conseguir vencer, chega-se a isso. Mas não é só o Gustavo. Você parar para pensar que Gustavo, eu estava com sei lá, 30 e poucos anos, já estava conhecendo a Europa, já tinha estudado na pública, Federal da Bahia, Estadual da Bahia, Federal da Bahia, tem vindo para a USP, estava em Oxford. E comigo, aquele menino que estava estudando na faculdade, eu não consegui... Primeiro ano, dificilmente eu comia mais de 2 vezes por dia, tá? No primeiro ano de faculdade, até que eu consegui bolsa. Manhã limpava a escola. E limpar a escola, muitas vezes, no interior, é trabalhar para prefeito, que o prefeito, às vezes, não paga. Atrasa 2, 3 meses e tal, e aí, se você reclamar, o prefeito te tira de uma escola de limpeza, te coloca lá nos cafundé do Judas, e você não pode ir, você perde emprego, mesmo você sendo concursado. Ou então você fica lutando na justiça, mas para a gente não tem esse negócio na justiça, não. Quando eu via pessoas que nem vocês, assim, crianças, juiz, eu falei, Deus me livre me ver em frente ao juiz, eu imaginava que ele vai me botar preso. Desembargador, eu imaginava, deve ser coisa grande, aí eu imaginava desembargador alguém que, se ele quiser me prender, ele me prende. Tipo, policial federal, eu falei, não, eu vou sair daqui, porque de repente ele pega, me carrega, nem vou ficar aqui. Mas é um mundo muito estranho do que a gente vive do nosso mundo, nossa realidade. E é o mundo real. Interior ainda é assim, muitas vezes é assim. Você faz uma fanfarra é alegria. Tem coisa mais gostosa do que fazer barulho? Não tem, é bom demais fazer barulho. Só que quando a gente faz um barulho coordenado, é gostoso, isso é musical. Então, essa história, esse processo, para passar para isso aqui, foi educação. E não foi só o Gustavo.
De repente eu estava na Universidade de Oxford, meu irmão mais novo também tinha vindo estudar aqui na USP, que falou, onde o Guga foi estudar, eu vou. Para onde o Guga foi, eu vou. Na verdade, ele não vou estudar. Tanto que eu saí de casa aos 15 anos, ele saiu comigo. Ele tinha 11 anos, eu 17, eu que cuidava dele. Eu vinha aqui estudar na USP, ele veio também. O William, né? Eu estava na Universidade de Oxford, ele estava na Universidade de Columbia, trabalhando com o pessoal da NASA. Então, assim, isso tem um negócio chamado educação. E assim, ó, 2 décadas, isso aqui, ó, menos de 2 décadas. Você sai dali do sertão e você entra nisso. Você entra ajudando, está ajudando na Universidade de Oxford. Aí, de repente, eu falo, não quero mais não. Vou para a Suíça, morar em frente aos Alpes suíços, sentando. Ainda tive a audácia de colocar uma rede baiana no apartamento suíço para tomar cerveja, olhando para os Alpes suíços, balançando uma rede, ó. Brincando, por que não? Isso é a capacidade que a educação tem. Mas só que a gente não pode achar que isso é esperado que aconteça. Não espere que aconteça isso com tantas outras pessoas. Se não tiver o suporte do Estado, se não tiver a ação de vocês, se não tiver a nossa ação. Eu sou exceção, muito exceção. Mas eu volto a repetir, o mundo é feito de regras. Não é de exceção. Por que eu quero também chamar sobre isso? Porque tem outro ponto de extrema importância. Nós precisamos formar jovens aprendizes e prepará-los e darmos assistência. Uma das maiores alegrias, assim, uma das alegrias enormes foi ver. Inclusive, eu tenho uma coluna no UOL, né, de saúde no UOL, sobre o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel de Medicina foi para uma senhorinha aqui que saiu de lá. Olha, se eu chamar ela de senhora, ela me daria um baita tapa assim na cabeça. Porque a gente acaba sendo todo mundo colaborador, conhecendo todo mundo e tal. Uma húngara saiu lá da Hungria, trabalhando com vacinas, foi para os Estados Unidos, lá começou a trabalhar, deu continuidade e é o Prêmio Nobel. Estados Unidos ganha mais um Prêmio Nobel. Estados Unidos? Não vai para o nome da Hungria, não vai para a Hungria, não, viu? É para os Estados Unidos. Sabe quantos também nós estamos perdendo? E o melhor aqui foi, eu adorei, entre aspas, quando eu vi essa... Adorei, assim, eu já queria sacanear, é uma forma sacana de falar. Cientista rebaixada teve trabalho usado como base para o desenvolvimento da Covid-19. Sim, a cientista que ganhou foi rebaixada na universidade, chegou nos Estados Unidos, foi rebaixada. Não teve espaço na Hungria. Não teve espaço na Hungria para desenvolver. Por quê? Desenvolver vacina é muito caro. Outro grande erro nosso. No Brasil, a gente imagina, fazer esse tipo de trabalho requer muito dinheiro. Não é bem assim. Sabe por que eu estou falando isso? E tem um negócio interessante para mim, né? Porque eu olho o desenvolvimento científico como técnico, eu tenho um mestrado, tenho um PhD, fiz 3 pós-doutorados e tal. Só que eu olho também como um menino. Quando eu falo saúde pública, eu olho como aquele moleque ali. Moleque não tão longe assim, tá? Com 19 anos, eu estava nessa situação. Além da vacina tem que desenvolver, tem que ter aplicabilidade. Hoje a gente olha a ciência como tecnologia. Eu vou botar isso aqui, não estou tão viajando não, pessoal. Por que é importante chamar a atenção disso? Porque a mesma pesquisadora que ganhou o Prêmio Nobel, a imigrante que não teve sucesso em seu país, chegou em outro país, naturalmente, nessa luta para fazer algo, teve rebaixado, retorna, ganha o Prêmio Nobel para os Estados Unidos, tá? É um nome americano, embora seja imigrante, mas você conseguiu fazer algo que, infelizmente, o país dela não deu esse suporte. E muitas vezes é por algum erro de compreensão no investimento. A compreensão do investimento que vocês têm hoje sobre a educação
para ter um retorno brilhante, para ter um retorno enorme, difícil de calcular, é assim aplicado na ciência também. Quando vocês falam, nós estamos fazendo isso porque a gente vai ter um retorno enorme na educação, é difícil inclusive de calcular. É difícil de calcular. Só que não é a quantidade que se faz, é a forma que se faz. A Hungria perdeu, entre aspas, uma pesquisadora brilhante e entregou aos Estados Unidos. Investiu tanto e entregou aos Estados Unidos. O Brasil está fazendo isso. Continuamente. Entrega-se a outros países. Pessoal, eu quero tocar em vacina só para finalizar essa parte, porque quando a gente fala sobre a gente ter condições de estar aqui hoje, a gente tem condições de estar aqui hoje presente, infelizmente, nosso querido amigo JB, é engraçado a gente... Pessoal, eu tenho a linguagem de cientista, tá? Então, eu tenho a linguagem também normal, assim, eu não tenho essa linguagem jurídica e tal, toda polite que vocês têm. Eu acho até bonito, assim, eu acho engraçado, mas eu não tenho esse tipo de linguagem. Então, João, JB, tudo bom? E ele é desembargador. Ô, doutor Cabral. Eu falei, não, vai chamar de Guga mesmo. Então, embora ele não esteja aqui, como se falou, foi diagnosticado com Covid e tal, só que ele está vacinado. Então, me dá tranquilidade. Vai se recuperar rapidinho, daqui a pouco a gente está se falando, sabe? A gente está papeando. E nós estamos aqui hoje por causa da vacina. Por causa da vacinação, porque nós estamos todos vacinados, então a gente diminuiu isso. Vacinação essa que foi desenvolvida por tantos pesquisadores, tantas instituições, mas teve como base uma pesquisadora que saiu do seu país, foi contribuir para a ciência, buscar, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento científico, ganhou o prêmio Nobel e ajudou a salvar tantas, mas tantas vidas e nos dá essas possibilidades. E que a gente precisa compreender de que não é tanto dinheiro assim para desenvolver ciência. Sabe por quê? Precisa do investimento certo e preciso, objetivo, correto, como é na educação. Não é injetar uma quantidade exacerbada de dinheiro, mas injetar corretamente. Infelizmente, na ciência, como forma para sobreviver, o que é que nós fazemos, entre aspas, o que é feito historicamente? Solicita um projeto no valor de tantos milhões, que é para poder iniciar o projeto e tentar chegar até o final, porque pode ser que lá na frente não tenha mais. Só que não é assim que funciona. E muitas vezes esse dinheiro serve para outros projetos que são muito bons e não têm o suporte. Projeto para desenvolver imunos biológicos que possam salvar milhões e milhões de vidas, como vacina, anticorpos monoclonais, ele é feito passo a passo. Essa parte aqui, a fase pré-clínica, antes de chegar a estudo em seres humanos, você não está falando de milhões, não, você não está falando de centenas de milhares. Mas esse é o mais caro, que é o que dá mais retorno, você desenvolve tecnologia, e aí eu brinco. A gente ali em Oxford, trabalhando com essa vacina de Oxford, aplicando para malária, aplicando para zika, aplicando para chikungunya e desenvolvendo tecnologia, não está falando na casa de milhões, mas essa parte mais importante. Essa parte onde a gente desenvolve e pertence a nós. Quem quiser usar fora vai passar a usar, mas pertencente a nós. E não são milhões de investe aqui. Então, essa nossa base da ciência é a base da educação que dá um retorno, assim, é difícil de calcular, só que tem que ser objetiva, precisa, cuidadosa, tem que saber onde investe, tem que saber analisar, tem que saber o que se vem de retorno, analisar passo a passo para depois ter um investimento maior, que aí a gente vai para os estudos clínicos. Esse é um investimento maior, mas é um investimento muito mais certeiro. Quando a gente fala em educação de base, se a gente quiser transformar isso daqui para isso daqui, tem que ter coisa muito correta, muito certeira, muito objetiva, tem que investir, saber o retorno que se dá. Porque senão fica muito achando, olha, pagar para quem vai para o ensino médio é um dinheiro perdido. Pelo contrário, eu não teria desistido, eu não teria passado 3 anos na 8ª série. Eu teria, inclusive,
estaria com essa formação sem um pequeno problema aqui, ó, cabeça. Você acha que minha cabeça é igual a de quem estuda e quem teve educação normal? Cabeça às vezes é uma droga. Eu não paro de pensar em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho, em trabalho. Entenda, de quando eu me entendo gente, eu trabalho. Às vezes coisa de infância, às vezes os colegas próximos assim, às vezes amigos da faculdade falam, pô, isso é coisa de criança. Eu falei, ah, é? Que criança? Que infância? Que adolescência? Você vai ver trabalho, meu filho, estudo, trabalho. Então, a gente precisa ter uma compreensão muito mais ampla para que a gente possa ter a formação, inclusive, que mostrei esses 2 trabalhos aqui, que a gente publicou na Nature Medicine, isso na Suíça e isso aqui em Oxford. Eu desenvolvendo produtos monoclonais. Fiz alguns anticorpos monoclonais com os amigos, e um desses anticorpos monoclonais impediu, apenas um anticorpo monoclonal impediu o processo alérgico sistêmico de amendoim. É suíço, você colocar amendoim, eles ficam logo, tipo, começam logo a passar mal, começa a ter muito... Brincadeiras à parte, muita alergia contra o amendoim na Suíça, a gente fez essa brincadeira, eu fiz o monoclonal, pronto. Eles foram lá, testaram, só um anticorpo. Na Inglaterra, eu tomando uma cerveja, na verdade um uísque com o Erwan, que era um norte-irlandês, a gente ficava lá brincando, vamos fazer uns monoclonais? Vamos. Fizemos, descobrimos 4 pontos que a gente pode neutralizar o plasmódio causador da malária. Isso brincando entre nós, tomando cervejinha, agora já adulto, tomando cerveja, ele gostava de uísque, a gente tomava uísque, vamos fazer isso, vamos, segunda-feira a gente ia lá e fazia. E quantos a gente está perdendo isso? Quantos materiais a gente está perdendo na ciência e na educação, na vida, que pode contribuir imensamente para a sociedade, hoje e no futuro, por falta de investimento e de um olhar correto para a sociedade. E por isso, vale tanto a pena dar um muito obrigado pelo trabalho de todos aqui. Porque realmente você não tem noção do quanto vocês, fazendo um mapeamento de exploração, trabalho infantil, de quanto a gente está fazendo um trabalho lá, vou falar de uma fanfarra, você não tem noção. De verdade, é um agradecimento, você não tem noção do bem que vocês estão fazendo. Do retorno que está para essas gerações. O meu exemplo é um deles. Mas pode ser muitos outros, muito mais. Então, assim, eu agradecer e falar que assim, é uma honra estar aqui com vocês nessa luta. Eu já estou brincando com os meus amigos cientistas que eu estou com mais amigos na área de direito do que na área da ciência. Por causa dessa luta da gente. Mas, assim, é uma satisfação conhecer tanta gente boa, assim, tanta gente que está nessa luta para fazer algo muito mais do que o pessoal, que é ganhar um salário e ter uma boa vida. Ganhar um salário e ter uma boa vida a gente consegue. Agora, o que a gente vai fazer disso é que aí acho que é a grande mudança, é o que faz todo sentido da nossa passagem aqui. Obrigadão, tá? Obrigadão mesmo.